Muito boa tarde, está de volta o programa Eclésia, que à sexta-feira centra a sua atenção na análise dos textos litúrgicos do próximo domingo. Será o 27º domingo do Tempo Comum e para nos auxiliar nesta tarefa contamos entre nós com a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e também o cônego António Rego, jornalista. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Com muito gosto. Começava por si, cônego António Rego, próximo domingo, já lá vamos à liturgia específica desse dia, mas há um facto também muito importante na Igreja, é o início em Roma do Sínodo sobre a nova evangelização. Henrique, essa proposta é um perigo, porque se eu falasse tudo o que tenho na alma, este tempo não dava. A nova evangelização, como nós sabemos, é uma expressão clara do Papa João Paulo II, e quer dizer muitas coisas. Quer dizer uma nova linguagem para o mundo, uma nova abordagem para o mundo, quer dizer tomar o Evangelho de outra forma no concreto de cada cultura, quer dizer um novo olhar sobre o mundo que está lá fora, que está afastado da Igreja. E aqui eu daria um salto de arco-íris para o Concílio Vaticano II, que ele não usou essa expressão, mas a trabalhou profundamente na Igreja. E eu era estudante de Teologia quando começou o concílio e quando fechou, eu já tinha terminado o meu curso. Mas o facto é que o concílio Gaudium et Spes, Igreja, Mundo Contemporâneo, a palavra sobre a Bíblia, a nova forma da liturgia, os meios de comunicação social, tudo isso é uma nova evangelização. Agora, é verdade que o Papa Bento XVI lhe dá um tom ligeiramente diferente, e já termino. Estamos num Ocidente que foi evangelizado, e muito por nós, também portugueses. Já recebeu a Boa Nova, e agora parece laicizado, parece meio perdido, parece distanciado a viver como se nada disso tivesse acontecido. E, portanto, como que precisa ser rebatizado. E penso que é dentro desta perspectiva que se passa a nova evangelização, para que a nossa cidade de Lisboa, de Porto, de Évora, enfim, cada cidade possa sentir outra vez a frescura da novidade do Evangelho. E isso faz-se por uma revitalização, por uma nova evangelização, que tem a ver com os pastores que evangelizam, que tem a ver com os cristãos evangelizados, que tem a ver com os não batizados, com os não crentes, que podem olhar a Igreja de outra forma. Penso que podemos dar este abraço, porque está em causa o homem, o ser humano, e a religião não é uma peça que se lhe sobrepõe ou lhe esmaga a cabeça, mas que lhe dá a dignidade, que lhe abre os olhos e, sobretudo, que lhe liberta a alma na relação com Deus. Esta nova evangelização terá sempre por base a palavra de Deus. Ela também sempre com novas mensagens, novas interpelações para o nosso cotidiano. Irmã Luísa Almendra, vamos começar por analisar esta primeira proposta, a primeira leitura retirada do livro de Gênesis, que nos fala desse episódio curioso do surgimento da mulher, não é? Retirada do Adão. Deus percebe que ele precisa de uma companheira. Os dois serão uma só carne, talvez seja a grande frase também que sai deste texto sagrado. Eu gostava até de fazer uma ponte bonita com esta introdução tão forte e tão intensa e tão bonita que o Padre Rego fez sobre o Sínodo, porque este texto que nós temos para este domingo, que inclui as narrativas da criação, são as primeiras palavras do texto bíblico, tem sido objeto até de grande diálogo entre a ciência, o mundo da cultura e a ciência, a pintura, a música, enfim, ele tem mexido com todo o ser humano nos seus diversos âmbitos, e por isso também nesta nova evangelização também passa por o nosso próprio novo olhar dentro da Igreja, até com este diálogo com a ciência e com a cultura sobre a própria palavra de Deus.
E este texto, que nós só temos neste domingo uma pequena porção desta belíssima pintura da criação, é muito curioso que começa com uma expressão, é Deus quem fala, é Deus quem está a presidir a todo este relato, e diz, ele tem consciência, não é? Diz, não é bom que o ser humano, não é? Aqui a tradução fala do homem, mas o que lá está é o Adam, não é? Este ser humano que esteja só. E pensa que ele precisa de uma companhia, e muitas vezes a tradução diz-me auxiliar, o que fere logo, às vezes, alguns leitores ou leitoras, não é? De que Deus pense na companheira do ser humano como... É a palavra em si, é a companhia, é a companheira, alguém que esteja junto dele. Mas o curioso que tem o texto é que Deus tem este pensamento consigo mesmo, mas o que faz de imediato, segundo o texto, é dar ao ser humano os animais, colocá-lo perante os animais do campo e as aves do céu, conduziu-o até eles para ver como é que ele os chamaria, porque isto dar o nome, até neste contexto semita, seria para dominar, não é? Sobre eles. Não é? Portanto, ele percebe que não é bom que ele esteja só, mas não o leva de imediato a esta companheira, de imediato coloca-o perante este reino animal, vegetal. Um mundo aparentemente perfeito, onde nada faltava, não é? E onde ele se pode sentir feliz. E é aqui que ele deixa ao ser humano, ele não impõe. Portanto, Deus percebe, é muito bonito o texto, nós podemos ver que Deus percebe que o ser humano está só e que precisa de uma companheira, de uma companhia semelhante a ele, mas vai ajudá-lo a sentir ele próprio essa necessidade, não lhe vai impor essa necessidade. E então coloca-o perante coisas muito boas e percebe-se que ele, o ser humano, chamou os animais pelos seus nomes, não é? Mas não encontrou neles ninguém semelhante a ele. E então só depois disso é que Deus então vai agir. Portanto, o texto é muito bonito porque Deus não impõe essa companhia ao Adão, não é, ao ser humano, mas vai suscitar nele essa percepção de que tem necessidade de comunhão, sobretudo de comunhão, de alguém semelhante a ele. A expressão bíblica onde nos devemos concentrar é de alguém semelhante a ele. Há entre o ser humano e o animal diferenças que que são significativas. Ao não impor, essa nova companhia do homem nasce dele próprio também. E depois temos então esta expressão muito bonita em que ele faz descer sobre o ser humano um sono profundo. Eu talvez possa mostrar aqui há uma pintura muito bonita que eu encontrei. Ele faz há um sono, o narrador não coloca aqui numa simbologia muito que é estranha, não é? Adormece, não é? Como um sono profundo, e é enquanto está neste sono profundo que Deus cria esta companhia, este ser semelhante ao ser humano, a partir também dele próprio. Há aqui quase não sei se isto é muito errado, uma cocriação. Deus cria a mulher, mas ela também ao fim e ao cabo nasce do homem. É para dizer que o ser humano, a criação, é um ato de Deus misterioso, e o narrador, eu gostava só de sublinhar, nem quero entrar em muitas, este texto era como o Padre Rego diz, se eu fosse dizer o tudo, não sairíamos daqui, mas este aspecto é muito bonito. Há algo na criação que reside sempre, que é do mistério de Deus. E o ser humano tem que cair em sono profundo para que Deus possa criar este ser semelhante, que lhe vai completá-lo, que o vai colaborar com ele, mais do que completá-lo, colaborar com ele na obra da criação e com o próprio Deus. E o sono, a necessidade de colocar o ser humano no sono, porque já havia em Israel esta percepção de que a criação é um mistério, é um segredo de Deus. E o ser humano vai ter sempre que lidar com esta dimensão do segredo de Deus, do mistério de Deus, e já fica na própria criação deste ser semelhante. Padre António Rego, há aqui uma realidade que surge esta companheira do homem, e percebe-se que é para o homem viver em relação
com alguém que o completa, não é? Há aqui a dimensão da complementaridade entre os dois. Certo. Eu vou começar por dizer que considero este texto no fio da navalha da ciência e da fé. Porque muitos acham que isto aqui é a descrição rigorosíssima da criação, outros dizem que não, que isto é apenas uma ficção. Pessoalmente, e através do que tenho estudado, acho que isto não foi talvez bem assim, mas tudo o que está aqui é verdade. Tudo o que está aqui é verdade. Que o homem brota de Deus, que a mulher brota de Deus desta ou de outra forma, mas brota, que o amor entre eles é um elemento essencial. E acho que está aqui a grande particularidade, a grande originalidade. É o amor humano. Talvez não seja eu a pessoa, como celibatário, a pessoa mais indicada para falar disso, mas eu creio que foi aí que Deus culminou toda a sua obra. E a partir daí, toda a criação ganha uma nova dimensão. Porquê esse amor? Porque é um amor que se projeta na vida. Ou seja, a humanidade vai continuar a partir deste amor entre um homem e uma mulher. E se eu posso já fazer a ligação ao Evangelho, Jesus vai dizer: ninguém mexa nisso, porque isso é sagrado, isso é natural, isso vem das mãos de Deus. A união entre o homem e a mulher, indissolúvel, não é uma invenção de nenhum moralista. Já está aqui, de tal modo que a Igreja, por exemplo, se é um casal que não tem fé, que não é batizado e que se casa, esse casamento é tão indissolúvel como é um casamento pelo batismo. Há na natureza aqui algo de muito sagrado. E há a projeção da vida, que me parece que é um elemento essencial e que, sei lá, nos nossos dias precisa ser reconsiderado. Nós hoje estamos assustados, há muitos velhos, os casais não têm filhos, as pessoas estão a pensar só em si, no seu imediato. E esta união do Adão e Eva são a promessa da vida. E a promessa da vida hoje, neste século, nesta crise, nesta situação, eu percebo que houve uma época do controle da natalidade, tudo certo, mas creio que se exagerou muito essa visão, de tal maneira que nós estamos a criar um mundo envelhecido, que tem consequências de caráter social, tem consequências para as reformas, que os economistas todos pensam, mas tem uma consequência de caráter humano, que é a falta de vida. A falta de vida em algumas áreas da Terra. Ou seja, um desequilíbrio enorme entre a vida e a velhice, até pelo dom do prolongamento da vida humana. Eu vejo nisto tudo uma parábola à vida, como vejo em toda a liturgia de hoje, um hino festivo à criação, ao cosmos, esta tão bonita passagem da presença da mulher e do homem, que ele não pode viver sem ela. E penso que a presença da mulher é imprescindível na sua originalidade, naquilo que ela oferece ao mundo, à família. E é o primeiro dos amores. É primeiro que o dos pais. É primeiro que o dos irmãos. É primeiro que o dos amigos. É o amor entre o homem e a mulher. É o primeiro dos amores humanos e, portanto, com ele não se brinca. E era necessário que a humanidade hoje tivesse em conta, face até alguma banalização que existe do próprio amor. Não sei se isto é muito teológico, mas acho que brota muito desta realidade da criação. Estamos no Evangelho, Luísa. Mas isto que o Padre Rego acabou de dizer, que ele disse nestas palavras tão bonitas e que nos falam tanto hoje a nós, o autor bíblico sintetizou-a na expressão uma só carne. O que é que significa uma só carne? Não são duas carnes, não é que Deus fez primeiro uma carne e depois fez outra carne. Não. Ao fazer de uma a outra, é para significar que são uma só. A comunhão aqui, o autor bíblico quer, nesta simbologia, não é? Isto aqui não é não é um processo biológico, digamos, não se está a descrever um processo biológico, mas depois nós todos vamos nascer de uma carne, não é? E formar uma mesma carne, não é? Sermos do sangue, não é? Temos sempre a nossa herança, o nosso ADN vem da nossa hereditário, não é? De nossos pais. Portanto, esta comunhão que estabelecemos com a humanidade que nos precede, e formamos uma só carne,
nesta expressão esconde-se esta comunhão. É vital para o ser humano a comunhão. É por isso que o Evangelho nos apresenta a separação como o fracasso do amor, não é? Exatamente. E que não está previsto no projeto de Deus. Porque os fariseus que vão ter com Jesus, já se podemos entrar no Evangelho, vão ter com Jesus, movem-se no modelo do paradigma da lei. E então a lei prevê que haja a possibilidade de separação. Mas a lei prevê, enquanto isso poderá ser para, enfim, solucionar algumas situações que possam ser desastrosas. Mas o coração da lei é a comunhão. Não é? É a comunhão. E é isso que Jesus vai, como diz o Padre Rigo, há uma comunhão que não há lei nenhuma que possa, que deva ou que possa estragar. Portanto, o ser humano está marcado por desejos de comunhão, seja do amor humano no casal humano, mas seja qualquer outro ser humano que até não vive, não é esse o enquadramento, o paradigma do casal, mas todos nós, todo o ser humano é marcado por uma só carne com o outro semelhante. O outro é um outro eu, não é? É um outro eu. E esta expressão bíblica é muito importante. E é isso que Jesus também vai sublinhar. Ele vai pegar, ele vai chamar este texto. Ele não vai chamar os textos chamados legalistas, não é? Do Levítico e do Livro dos Números, onde vinham essas leis todas do divórcio. Não, ele vai apelar, vai remeter os fariseus que o queriam pôr à prova, vai remetê-los para o texto da criação, porque esse é que é o texto fundante, não é? O outro foi uma necessidade. Devido às circunstâncias difíceis, foi necessário haver leis para, enfim, haver uma certa ordem. Mas o coração da criação é a comunhão. Com António Prego, mas é difícil manter este amor, manter esta comunhão, viver comunitariamente ou uma relação forte a dois. Não é fácil no mundo em que vivemos, com toda uma mentalidade que apresenta as coisas a prazo, descartáveis, e se associa o ser feliz ao sucesso de uma relação e as dificuldades como algo que nos abre um caminho diferente a seguir e convida as pessoas a ir por aí. Portanto, o homem de hoje também não está muito preparado para viver as dificuldades no amor que tem, nas relações que estabelece. Não é mais difícil hoje do que era. Penso que esta dificuldade da relação humana sempre existiu, sempre houve hipótese de ela se desgastar, sempre houve hipótese de ela se reconciliar e de se recompor. Agora, eu, com todo o respeito que tenho, e tenho mesmo, pelos casais que tiveram de se separar, que apareceram problemas aparentemente inultrapassáveis, que se complicaram com as leis, que foram facilitados pela falência ao primeiro conflito. Isso acontece muito e isso merece muito respeito, não apenas a mim. Penso que a Igreja hoje, neste ano concreto, está mais atenta a essas circunstâncias e disponível para acolher esses casais que se separaram. Pode não ser em plena comunhão, mas para dizer, vocês também são cristãos, vocês têm direito de participar na celebração, não se sintam abandonados por Deus, procurem um caminho. Isso é uma coisa. A outra é efetivamente estabelecer-se essa ruptura. E aqui eu não vejo saída, confesso. Se há alguma frase no Evangelho onde Jesus é claríssimo e que não abre grandes brechas, é aqui. Que não separe o homem o que Deus uniu. E, portanto, torna-se muito complicada a separação dentro da lei de Deus. É de notar que Jesus remete para Moisés, a dizer, Moisés dizia assim, mas, e vai ao início, ao estado puro da criação. Mas, no princípio, Deus criou-os, homem e mulher. Não separa o homem o que Deus uniu. Ou seja, esta lei precede qualquer lei positiva. A de Moisés e até, eu diria, quase a do próprio Jesus, que foi Deus que o escreveu, enfim, com o seu coração na criação. Por isso, acho que há muitos problemas e muito complexos que estão a ser colocados neste momento. Não podemos esquecer-nos também das complicações que vêm para os filhos, para as crianças, para as famílias desestruturadas, para os monoparentais, que, digamos, eu acho que a psicologia anda às voltas à procura de arranjar boas razões
para se poder viver bem numa família nessas condições e faz o seu dever em procurar soluções para isso, mas, em boa verdade, é uma brecha na vida de um casal, é uma brecha na vida dos filhos e não sei, não sou o profeta, quando é que a humanidade vai voltar atrás ou reconsiderar esta situação concreta. A humanidade não está perdida, o homem tem potencialidades de bem e de coração e de vida e de generosidade e de apoio. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, tem de enfrentar esta questão e não pode protelá-la continuamente. Eu diria que é um pouco como há 30 anos, quando foi a história da limitação da natalidade, pensavam que era necessário fazer porque isso ia resolver todos os problemas. Hoje acabamos por perceber que muitas dessas atitudes secaram a sociedade da sua criatividade e da vida que ela hoje tanto precisa. Portanto, este equilíbrio, sem ser moralista, a partir do humano e do divino que Deus nos colocou, eu penso que tem de ser muito bem considerado para não estarmos a perder um património riquíssimo, o maior de todos, talvez, que é o do amor humano entre o homem e a mulher, com a riqueza com que Deus os inculcou. Irmã, eu gostava só ainda... temos 2 minutos para a segunda leitura. Mas não resisto a dizer que me interpela um pouco que o texto que vamos ouvir no domingo, do texto do Evangelho, não termina só nesta questão... fala de facto do amor, da relação, do divórcio, do apelo à comunhão inicial da criação, mas depois vai chamar este episódio curioso que não percebemos bem o que é que ele, ou podemos não entender bem o que é que ele faz aqui, que é, apresentam a Jesus umas criancinhas e ele diz, não, deixai-as vir e abençoa-as e diz-lhe, quem não acolher o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E a gente pergunta, então, mas o que é que isto tem a ver agora com a discussão que havia com os fariseus? É que, de facto, isto que ouvimos o Padre Rego dizer, o que ouvimos nas leituras, tudo isto, muitas vezes as pessoas podem nos dizer, mas vocês não vivem a situação, não sabem, só quem vive é que sabe, muitas podem colocar, mas de facto esta questão da comunhão, esta capacidade de viver em comunhão, esta capacidade de descobrir e recriar continuamente o amor humano entre casais, na convivência com os outros seres humanos, tudo isto também apela a uma simplicidade que é isso que Jesus fala, simbolizada nas crianças. E por isso é que ele diz, os fariseus querem pôr Jesus à prova e as crianças não, as crianças apenas estão disponíveis para abrir-se à mensagem de Jesus. Terminamos porque a segunda leitura é também dirigida, esta leitura, aos hebreus, são a comunidades cristãs que vivem numa situação difícil e expostas a algumas perseguições, vivem também num ambiente hostil à fé e recomenda então a uma adesão incondicional ao projeto que Deus traz para o homem. Eu limito-me a agradecer então a vossa colaboração e presença hoje aqui no nosso programa e certamente voltaremos de hoje a 8 dias a analisar a riqueza destes textos litúrgicos. Muito obrigado por ter estado connosco. Até de hoje a 8 dias.